nosso boa noite. Um prazer, como sempre, ter vocês aqui em nossa casa. Sintam-se à vontade e que as lições da noite elas possam nos oferecer ensinamentos. Bem, às terças-feiras nós estudamos comumente o Livro dos Médiuns e nós vamos iniciar hoje o capítulo 17, que é da formação dos médiuns. Então antes de começar, eu gostaria de falar alguma coisa tipo assim, o que é ser médium, né? A gente já falou aqui, mas é importante às vezes a gente reforçar para que a gente possa entender realmente o que é ser médium. Ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas, independente da sua condição moral, e manifesta-se através dos sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos e etc. A mediunidade, portanto, em breve, essa informação eu acho muito importante, porque muita gente tem medo de ser médium, tem medo da mediunidade. A mediunidade, portanto, em breve na Terra, facultará aos homens a visão segura da sua imortalidade, proporcionando-lhe encarar a morte e o seu destino com uma naturalidade e paz. Como nós podemos considerar uma pessoa médium espírita? Um médium espírita é quando ele domina a faculdade mediúnica de maneira evidente e ativa. Então, nós vamos começar a nossa reunião. A comunicação com um determinado espírito apresenta quase sempre dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Para que um espírito possa comunicar-se, é necessário haver entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelece de maneira instantânea. Isso quer dizer que deve haver uma afinidade entre o comunicante e o médium. Então, o espírito e o médium, ele deve ter uma afinidade fluídica para que isso possa ocorrer. Então, tem um livro do André Luiz muito interessante. Eles estão fazendo uma reunião mediúnica. E daí faltam 2 médiuns. Olha só a importância e a responsabilidade do médium. O André Luiz, ele fica intrigado, porque tinha vários médiuns na mesa. Mas aí um dos diretores espirituais diz o seguinte: não, nós precisamos de fulano e de ciclano, que agora não estou lembrando o nome. E porque tem entidades aqui que veio para que eles possam recebê-las para prestar o socorro. Então o plano espiritual preparou a reunião para que 2 espíritos muito necessitados comunicassem e fossem socorridos, mas os médiuns faltam, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, aí entra a responsabilidade do médium, eles não vieram. E olha que coisa interessante, aí eles saem à procura dos 2 médiuns. Um estava numa situação diferenciada, tinha completamente esquecido, e o outro também, o outro inclusive estava com mulheres, e deixou de ir na reunião mediúnica, deixou de ser prestativo. É o que está falando aqui, é o médium espírita, realmente, se ele é um médium espírita, ele assumiu um compromisso espiritual, que ele vai responder por isso. De qualquer forma, se ele não responder nessa encarnação, ele vai responder em outra. Então, a responsabilidade. Então, eu fico muito triste, inclusive, porque às vezes eu vejo que o médium, ele não tem a responsabilidade que ele precisava ter, naquilo que ele está comprometido. Então,
como que nós vamos confiar em um médium que ele não tem responsabilidade em relação ao trabalho? Qualquer coisa tira ele do trabalho. Então, primeiramente, aquele compromisso assumido. Aí depois a diversão. Olha, o Chico Xavier nunca termina a reunião depois das 9 horas. No máximo, 9h10, todos nós saímos daqui. Então o médium pode se divertir depois. Mas antes ele tem que ter a responsabilidade com o compromisso que ele assumiu. Mas de quem vai ser o prejuízo? Dele. Na proporção em que a mediunidade se desenvolve, o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Pode ser que o espírito desejado não esteja em condições propícias, apesar de se encontrar presente. Como pode ser ainda que ele não tenha possibilidade nem permissão de atender ao apelo. Antes, pois, de pensar em obter comunicações deste ou daquele espírito, é necessário tratar do desenvolvimento da faculdade, fazendo para isso um apelo geral e se dirigindo, sobretudo, a seu anjo guardião. Não há para isso fórmulas sacramentais. A evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não se refira a coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito ao qual se dirige. Mais importante ao se observar é a calma e o recolhimento que se deve ter, junto a um desejo ardente e uma firme vontade de êxito. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium, um espírito sério e elevado. A esta questão vaga, sou médium? O espírito responde, sim. E a esta mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder não. É por isso que eu citei aquela diversidade de mediunidades no começo, para a gente ver que às vezes a gente quer ser um médium psicógrafo, né? E a gente pode ser um bom médium de cura, né? Um bom médium passista, um bom médium, vamos dizer, um dialogador e etc. Então, os caminhos da mediunidade, as oportunidades que Jesus nos oferece através da mediunidade, elas são imensas. O importante é a gente realmente ter um grupo coeso, onde a gente possa estar sendo assessorado para que essa mediunidade seja realmente muito bem trabalhada. Então, esse medo da mediunidade que existe hoje ainda, você é médium, o cara fala, meu Deus, mais trabalho para mim, não quero essa responsabilidade. É como eu disse aqui, é a grande oportunidade que Jesus nos oferece de sermos felizes, de acreditarmos realmente na imortalidade da nossa alma e de não ter medo do futuro. Quem realmente é um médium estudioso e que busca o conhecimento, ele não tem medo da morte, ele não tem medo do futuro, ele sabe que ele é um imortal. A questão vaga eu já falei, então vamos agora. Deve-se ainda conhecer a natureza do espírito interrogado. Isso também é muito importante. Aconselhamos dirigir-se a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se houver possibilidades de êxito. Então, aí eu quero falar um pouquinho só a respeito disso daqui. Então, por que no Chico Xavier nós ainda não temos um médium que recebe uma entidade para atender incorporado as pessoas que vêm aqui? Existem muitas pessoas que perguntam, que ligam, inclusive para mim, perguntando, mas lá vocês não recebem um espírito para poder orientar? Não, a gente ainda não recebe. Por quê? Justamente por isso aqui, ó. Então, quando nós já trabalhamos assim, numa outra instituição, em que a gente recebia a entidade e a entidade atendia as pessoas. É uma responsabilidade muito grande, porque aí nós precisamos ter médiuns
suficientemente preparado para poder fazer esse atendimento. Porque um espírito inferior pode chegar, incorporar no médium e dar conselhos que não vai acrescentar nada. Pelo contrário, pode até prejudicar a pessoa que está vendo receber ajuda. Então, o atendimento que nós fazemos aqui é um atendimento de pessoas que trabalham no centro, que estão encarnadas, mas que estão sendo assessoradas pelos espíritos. Porque se nós saímos de casa, nós viemos aqui, nós temos um compromisso, nós estamos fazendo esse compromisso com responsabilidade, nós podemos aconselhar. Então, dentro do que falou aqui, muitas vezes são coisas fúteis, coisas que não têm nenhum sentido. Então, uma entidade superior, ele não vai perder tempo com coisas que não têm necessidade de progresso para aquele que veio buscar ajuda. Por isso que o Chico Xavier oferece condições para todos, que todos possam participar. É um centro aberto, realmente. Essa é a mensagem do Chico Xavier para nós e a mensagem do Centro Espírita Chico Xavier para todos nós também. Um meio que dá quase sempre bom resultado é o emprego como auxiliar momentâneo de um bom médium escrevente, flexível e já formado. Outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e da mesma intenção, todas guardando absoluto silêncio num recolhimento religioso. As pessoas unidas por uma mesma intenção formam um todo coletivo, cujo poder e a sensibilidade aumentam por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por essa conjugação de vontades, há os que encontram um meio aos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não for um, será um outro e eles o aproveitam. Então aqui nós temos aqui uma sala e a gente está vendo aqui as entidades e, de acordo com a necessidade, os espíritos vão utilizar os médiuns, né? Então, olha só, quando nós comentamos aqui que todos somos importantes na reunião, está dentro disso aqui, dessa orientação que veio para nós. Muitas vezes eles não conseguem o atendimento suficiente através dos fluidos do médium que está sentado à mesa, eles captam em quem está sentado aqui. Aquele que se preparou para vir na reunião, para assistir à reunião, mesmo que ele tenha necessidade física, espiritual ou mesmo material, se ele se preparou para vir, a boa intenção, os espíritos usam ele. Então, todos nós somos instrumentos de Deus numa reunião. Por isso, a necessidade da gente realmente abrir o coração quando nós estamos num recinto como esse, que é preparado pelos espíritos superiores. Se não existirem os germes da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização das pessoas, que sem êxito algum já foi empregado. Quando ele diz aqui germes da faculdade, ele quer dizer referente aqui à psicografia que ele está denominando. Eu posso não ter aptidão à psicografia, mas posso ser um psicofônico, posso ser um médium de cura, como foi dito, tá? A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Vimos pessoas completamente incrédulas ficarem espantadas de escreverem sem querer, enquanto crentes sinceros não o conseguiam. O que prova que essa faculdade se relaciona com as predisposições orgânicas. O primeiro indício da disposição para escrever é uma espécie de frêmito, um frisson no braço e na mão. Pouco a pouco a mão é arrastada por um impulso que não pode dominar. Quase sempre de início, traça apenas sinais, sem significação. A essas observações acrescenta um espírito. Há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando
após alguns meses não obtiverem mais do que insignificâncias, como um sim ou um não, ou letras isoladas, será inútil persistir, gastando papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Então, eles têm utilidade em outras mediunidades. Então, o que a gente deve ter? Na mediunidade, no serviço mediúnico, a gente sempre tem que se colocar a favor de Jesus, né? Então, o que será de mim, né? O que será de mim? Qual é a minha mediunidade? A minha mediunidade vai ser utilizada. Então, não adianta eu querer brigar por uma mediunidade que eu não tenho, né? Então, é melhor, às vezes, Nós conhecemos médiuns fantásticos, que não tinha nenhuma mediunidade aparentemente forte, né? E que foram espíritas maravilhosos. Isso o Nori tem aí uma série de pessoas que ele poderia numerar, né, Nori? Uhum. Aliás, as primeiras comunicações obtidas só devem ser consideradas como exercícios a cargo de espíritos secundários, pelo que não se deve atribuir-lhes senão um valor medíocre. Trata-se de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para treinarem o médium iniciante. Então, vocês lembram a história do Divaldo Pereira Franco com a Joana de Ângeles, que ele, depois de um determinado tempo, alguns anos que ele havia psicografando, escrevendo uma série de coisas, ele falou: Joana, e agora, vamos trabalhar? Ele falou: vamos, mas pega tudo aquilo que você escreveu e taca fogo, porque aquilo não serve para nada. Então, vocês olham como a mediunidade, ela é muito séria, principalmente a psicografia. Alguém faleceu, um parente vem aqui, e eu, para me aparecer, para me colocar numa posição de destaque, eu escrevo: mamãe querida. Olha, é fácil, desculpem. Se vocês quiserem, eu sento na mesa e eu faço um monte de psicografia, mas eu não posso garantir nenhuma. Que a mamãe, papai, bebê. As comunicações de psicografia do Chico Xavier, a gente observa a seriedade, são nomes, são fatos, são histórias. Então, o crivo da comunicação é poderosa, é verdadeira. Então, simplesmente eu não posso sentar numa mesa, passar a mão num papel, numa caneta e dizer que mamãe está aqui, ou que papai está aqui, que está muito feliz, porque isso é um absurdo, né? Dentro da nossa concepção mediúnica, né, Nô? Olha só a responsabilidade de um médium, né? Então a gente vê a responsabilidade de um centro. É importante sempre a gente ter esse direcionamento cristão. A dificuldade encontrada pela maioria dos médiuns iniciantes é a de ter que tratar com espíritos inferiores. E eles devem considerar-se felizes quando se trata de espíritos apenas levianos. Toda a sua atenção deve ser empregada para não os deixar tomar pé, porque uma vez firmados, nem sempre é fácil afastá-los. Por isso a orientação do centro espírita. Quando a gente inicia, as nossas faculdades, elas possuem ainda determinados bloqueios. E fica muito mais fácil para a gente desenvolver a nossa mediunidade com os espíritos inferiores, com os espíritos que se igualam a nós. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não caia na mão de um obsessor, porque uma vez firmados, nem sempre é fácil afastá-los. Quando são espíritos levianos, eles vão embora e não tem problema. Porque é fácil o médium ficar fascinado, ficar envaidecido. Ele começa a receber orientação para ele mesmo, de um espírito inferior que se liga com ele, pela afinidade, e aí ele já começa a dar conselho, ele já começa a falar bobagem, começa a fazer atendimento, e aí é que gera o perigo e o comprometimento, inclusive, da instituição. Por que eu estou falando isso? Inclusive, eu tenho que lembrar de falar isso em todas as reuniões nossas aqui. No final da reunião, é lógico, para não atrapalhar o estudo nosso. Mas só para vocês verem como que é uma responsabilidade. Eu já comentei aqui que quando nós abrimos o Centro Espírita Chico Xavier,
nós pedimos permissão para usar o nome do Chico Xavier, que a responsabilidade é muito grande. Então nós temos que ser responsáveis dentro daquilo que nós estamos praticando, principalmente aqui no Chico Xavier, para que o nome da instituição não seja objeto de desconfiança, né? Fora. Inclusive nas outras cidades, que tem uma repercussão muito grande, através dos vídeos. Então quem quiser ver alguma realidade, entra no site do Chico Xavier, para ver que o que realmente está ali é o que realmente acontece aqui. E está no fim já, viu, Roberto? Nós vamos ter que deixar para a próxima. Vamos. Né? Vamos deixar para a próxima? Então, para finalizar, a gente sente a importância da responsabilidade que é ser um médium, da responsabilidade que é ter uma doutrina, da responsabilidade de eu, como médium, dizer a qualquer indivíduo que isso vai acontecer, que eu vi, que eu pensei, que tem um espírito atrás de você, ou qualquer coisa dessa forma, porque o dano que eu posso causar, às vezes é grande. Se você falar para mim que tem 70 espíritos atrás de mim, me perdoem, tem mesmo. Eu não vou estar preocupado, sabe? Não que eu estou dizendo isso com respeito, porque a gente tem o conhecimento da doutrina e a gente sabe que a gente nunca está sozinho. Mas para quem não tem conhecimento, você passar determinadas informações, você está ferindo muito os conceitos, a formação da pessoa e machucando até, né? Então, com esse pensamento, vamos passar para a segunda parte. E como foi assim bastante tenso, né? Eu achei assim, mas muito produtivo. Vamos fechar os nossos olhinhos agora, pedir para Jesus nos abençoar para a segunda parte. Nós vamos agora para os passes. E é muito importante que a gente aproveite esse momento. Os mentores da casa estão aqui para nos auxiliar. Então vamos aproveitar esse momento. Muito obrigado. Boa noite, gente. E aí, quando o Roberto Pavarim falou que muita gente fala que vê muitos espíritos junto com ele, a gente ir embora. E eu e o doutor Nelson Gens, que já morreu, faz um ano e pouco, né? Desencarnou. Nós fomos assistir uma reunião numa instituição espírita, e nós chegamos lá, e tinha reunião pública, a gente ia assistir, mas antes de entrar no centro, você tinha que tomar o passe para o lado de fora. Uma vez eu e a Fátima fomos num centro aqui de Americana, e estava chovendo, nós molhamos tudo antes de entrar no centro, que tinha que pegar a fila para tomar passe. Mas tudo bem, cada lugar tem um... E aí eu e o Nelson, nós ia entrando, a moça barrou nós, ela falou, vocês não podem entrar. Ele falou, por quê? Ele falou, tem um cartão verde e um vermelho. E o cartão de vocês é vermelho, meu e dele. Eu contei isso para você já. Aí ele falou, mas por que cartão vermelho? Ele falou, porque vocês estão cheios de obsessor. Aí eu quis achar ruim, né? Eu falei, Nelson, mas não. Ele falou, mas você está achando ruim por quê? É lógico que nós estamos cheios de obsessor. Você não tem que achar ruim. Vamos pegar o cartão vermelho. Ele falou, vocês vão naquela salinha ali. Vocês só vão entrar na reunião se a mulher lhe autorizar. Aí a mulher estava mais obsedada do que nós. E nós não podemos, não conseguimos assistir a reunião, porque ela ficou falando com a gente durante 1 hora, que era a hora da preleção, né? Aconselhando, falando. Aí eu pensei, a hora que nós saímos, falei, Nelson, tinha que entrar nós 3 na reunião de desobsessão, eu, você e ela. Então, olha para vocês verem, cada coisa, gente, que tem. O Chico Xavier, mais essa. O Chico Xavier, ele foi numa instituição que se dizia espírita. Aí chegou lá na porta, eles tinham que deixar lá para o lado de fora a cinta e o sapato, tinha que entrar descalço. Não. E aí o Chico Xavier já é magrinho, ele estava magro já. Aí o Emmanuel falou, tira a cinta. Ele falou, vai cair a calça. Ele falou, segura. Você segura as calças e entra, tira a cinta. E tira também o sapato. Ele falou, mas isso aí não quer dizer nada. Ele falou, aí tem gente que tem carteira de couro, porque não podia entrar com nada de couro. Mas ninguém ia ver se o cara tinha carteira de couro. Então, olha para vocês ver cada coisa que tem, né?
que existe. Tudo coisas de médium, viu? Tudo coisas de médium. Então, o médium, ele precisa ser bem vigilante, porque os espíritos vão engambelando ele, como dizia meu pai, engambelar é de antigamente, né? E engambelava ele, e vai engambelando o médium pensa que ele é o bom da boca. Onde a gente morava, tinha um homem lá que ele fazia cura, e juntava muita gente lá. E olha que coisa interessante, ele era na roça, ele morava numa casa que tinha um porão de tábua, a casa era de tábua, o porão era alto. O que ele fazia? Ele ficava escondido debaixo do porão, e a mulher dele vinha atender o povo com um caderninho na mão. Ela perguntava, como você chama? Fulano de tal. Ela só marcava o nome. Mas aí ela investigava, qual é o seu caso? Eu tenho isso, e ele escutando embaixo e marcando no outro caderno. Aí, ele pegava, saía para o meio do milharal, tinha cana, tinha tudo, e vinha com a enxada nas costas. Todo mundo olhava lá no trilho, era trilho, acho que quem morou no sítio sabe que tem aqueles trilhos no meio da... Ele vinha vindo, a mulher dele falava, o fulano está chegando. Ele vai começar a atender agora mesmo. Ele já estava com tudo na mão, né? Porque tinha copiado. E o que ele fazia? Ele dava garrafada. E ele secava quiabo. E ele secava quiabo e amassava o quiabo e ponhava num litro d'água. E vendia. E tinha muita gente que sarava. Então, olha para vocês verem a situação. Cada coisa que acontece, gente. Né? Então, fica aí o alerta para os médiums e para nós também. Quando a gente conversar muito com o médium, nós vamos ver se ele está equilibrado ou se ele está precisando de uma benção. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente possa ter muita paz, muita tranquilidade. Nós agradecemos de coração a presença de vocês, porque hoje é um feriado e nós estamos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para nós.